Tem jogo importante contra o Flamengo no próximo domingo, né? O Neoquímica Arena, 8h30 da noite. E antes eu preciso dizer que ocorreram jogos pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, jogos atrasados. E o Grêmio não venceu o Botafogo, empatou. Com isso, o Grêmio não passou o Corinthians na tabela. Isso poderia acontecer, era um risco. Com isso, com o empate em 1-1 entre Grêmio e Botafogo, o Corinthians permaneceu na 10ª colocação. Ambos agora, Grêmio e Corinthians, por exemplo, têm 24 jogos e 29 pontos. Se o Grêmio tivesse vencido, tinha passado o Corinthians. Ficou em 10º, o Grêmio é 11º. O Vasco ganhou do Bahia. O Bahia não vale muito para a questão de posição ali do Corinthians. E o Vasco, ele subiu, né? Como ele venceu, foi a 27 pontos. Tá 2 pontinhos do Corinthians agora. Vai brigar por uma fuga do rebaixamento, o resultado não foi tão bom, mas como eu acho que isso não vai atrapalhar muito, né? O Vasco fez a parte dele, tá tudo certo. Vamos lá, só pra gente atualizar essas questões de tabela, porque os jogos vão acontecendo, né? Vamos falar do Corinthians que joga contra o Flamengo, e esse jogo contra o Flamengo, ele teria, ou ainda poderá ter, o retorno de Memphis Depay. Mas assim, gente, a semana ela tá numa preparação muito especial em torno do Memphis. No sentido até de cautela, para não atrapalhar processos. A gente imaginou que ele pudesse voltar, só que nós estamos indo para quinta-feira e o Memphis ainda não trabalhou com o grupo. Então eu acho muito difícil que o Memphis Depay esteja presente no domingo. Como o jogo é domingo, 8h30 da noite, e tem pelo menos 3 sessões de treinamentos até o domingo, pode ser que ele apareça no campo em algum momento, e aí ele seja relacionado. Mas como existe uma preparação, um cuidado todo especial, ele está fazendo trabalhos com fisioterapeutas, ele está fazendo transições assim, de uma forma muito gradativa, banheira de gelo, mais isso, mais aquilo, tudo mais, uma força-tarefa para que o edema na coxa seja tratado com muito zelo e muito cuidado, para que o Memphis também retorne num momento interessante para o time e para ele, para que ele não sofra nenhum tipo de lesão mais uma vez, né? O Corinthians está com o Yuri Alberto e o Guinegão está de volta de suspensão. Então, eu acho que, de qualquer maneira, a gente não conta com o Memphis como titular, mas ele estando no banco, obviamente que ajuda, né? Para entrar no decorrer da partida, já pegar um ritmo e tal, mas eu não contaria com isso nesse momento. A semana vai trazer mais novidades nesse sentido, mas se até agora ele sequer trabalhou no campo, acho muito difícil. Esse jogo ele terá algumas situações diferentes, importante a gente falar. Primeiro, o Corinthians vai estrear o seu novo terceiro uniforme, que é um uniforme muito bonito, tá? Preto com laranja. Diferentemente do que alguns podem pensar, né, de uma homenagem para o Memphis Depay, por exemplo, com a seleção neerlandesa, mas não, na verdade, estamos falando de uma homenagem ou de uma releitura de uma linha da Nike Total 90, lá no final dos anos 90, que tinha modelos semelhantes com esses, inclusive em clubes de proporção mundial. E aí a Nike fez esse terceiro uniforme que eu achei bem bacana, bem bacana. O Corinthians deve estrear esse terceiro uniforme no jogo contra o Flamengo. E também, antes da bola rolar, o clube fará homenagens a Renato Augusto, ou a Reinato Augusto, né? Que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a minha admiração por ele, pelo que ele representou para o futebol. Acho um jogador extra classe, que só não foi maior do que acabou sendo, e ele já foi muito grande por conta das suas lesões, mas um cara que sempre vestiu o manto, honrou a camisa e que é da base do Flamengo, né? Ele começa no futsal do Fluminense, mas ele se profissionaliza no Flamengo, e nada mais justo do que num Corinthians e Flamengo ele ser homenageado, né? Como será no próximo domingo, antes da bola rolar diante dos torcedores da Neoquímica Arena. Renato Augusto, um ídolo da Fiel, que receberá homenagens no domingo também. Gente, a gente precisa falar sobre uma situação também que preocupou muito os torcedores, que foi essa questão bizarra do Osmar Stabile agendar uma reunião com o presidente da Caixa e outros pares também, né, tanto da gestão quanto da Caixa Econômica Federal, para tratar de uma renegociação dos juros da dívida da Neoquímica Arena com a Caixa. E quando o Stabile chega lá está
o ex-presidente André Sanches. A gente não tinha todas as informações ainda no dia de ontem, quando eu gravei esse vídeo, mas agora as informações começam a chegar e as explicações também. Porque antes se imaginava que o Andrés, por ser um cara que, enfim, participou da construção do estádio, participou da venda dos naming rights, participou, inclusive, nesse seu retorno antes do Duílio Monteiro Alves, dizendo que resolveria o problema da Caixa, e não resolveu. Mas, enfim, por ser um cara envolvido e atento e conhecedor do assunto, talvez fosse uma consultoria, né, fosse um convite do atual presidente Osmar Stabile. E ele negou veementemente essa situação. Disse que, inclusive, não sabia que o Andrés estaria lá. Ele marcou a reunião, quando chegou lá, Andrés já estava à mesa, sentado com os outros integrantes da reunião. Isso é surreal, gente. Porque o Andrés não faz parte da gestão, ele faz parte do CORE, que é o Conselho de Orientação, que o Ministério Público já sugeriu a exclusão, mas quem tem o poder de fazer isso é o próprio clube. E o clube não está conseguindo fazer. Então, o Ministério Público vai ter que fazer não mais uma sugestão, né? Vai ter que determinar que ele, o Duílio, o Augusto, eles saiam do conselho, porque senão os caras vão continuar com poder, né? De certa forma, né? Porque como é que você libera um cara que não faz parte da gestão para estar lá numa mesa de reuniões para conversar sobre a renegociação de um estádio, de um problema que foi criado por ele? Enfim, o Osmar Stabile ficou incomodado com essa situação, inclusive, e disse que não convidou, não sabia que ele estaria lá. Quando chegou, ele já estava. Isso gerou uma revolta, especialmente na Gaviões da Fiel, que foi nesta quarta-feira ao Parque São Jorge conversar com Osmar Stabile. Ele não estava. O grupo, né, através do presidente Alê e dos demais, foi recepcionado pela secretaria do Osmar Stabile. O Stabile não estava, entrou em contato com o Alê e eles marcaram uma reunião para esta quinta-feira. Para não perder a viagem, a organizada, né, a Gaviões, foi lá e conversou com o Romeu Tuma, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e manifestaram lá as suas preocupações com o momento político do clube. Mas, de qualquer forma, haverá uma reunião nesta quinta para que a Gaviões entenda o que está acontecendo. E, como eu já falei antes, né, ontem, o Stabile, né, o Corinthians, está tentando diminuir o juro anual da dívida com a Neoquímica Arena para você tentar diminuir um pouco essa dívida que atualmente está em 675 milhões de reais. Explicações que o Stabile precisou dar já no dia de hoje e vai precisar dar nesta quinta-feira ainda para a torcida organizada, porque não dá para aceitar um negócio desses, né? Os caras marcam uma reunião, chega lá, tá o Andrés. O que o Andrés está fazendo ali? Talvez a gente vai descobrir só lá na frente. Comenta aqui o que vocês acham dessas notícias todas. Ainda, infelizmente, não tem notícias tão positivas, né? Com exceção da camisa, da homenagem para o Renato Augusto. Vamos lá, vamos ver o que nos reserva aí nos próximos dias para o Corinthians em preparação a esse jogo contra o Flamengo. Comenta aqui. Fora todo mundo, deixa o like, enfim. A casa caiu faz tempo. Tu dizes, Samir, que ele é honesto. Daqui a pouco aparece alguma bomba. Bom, se aparecer a bomba, eu vou falar, né? E aí nós vamos... Aí se aparecer alguma coisa, nós vamos falar que ele é desonesto, enfim, fica tranquilo. Mas por enquanto é o que eu sei dele, tá? E olha que o Wesley Calcin tá aí, as pessoas que me conhecem nos bastidores, tudo o que aconteceu no Corinthians, sem brincadeira, você pegar o Wesley Calcin, você pode perguntar pra ele. Tudo que aconteceu com o Augusto, tudo, até os detalhes, eu falei pra ele que acho que com uns 8 meses de antecedência. Tá? Então assim, eu sei das coisas, tá? Se o Stabile tivesse metido em parada errada, eu já estaria sabendo coisas que vão estourar lá na frente, entendeu? Normalmente, antes de estourar, a gente acaba sabendo. Então, mas por enquanto eu posso dizer isso sobre o Stabile e espero que continue, né? Espero que continue, né? Assim, pelo menos, né? Mas, claro, a gente torce também para que as coisas sejam resolvidas, né? Dentro do Corinthians, tá? Dentro do Corinthians. É o que eu penso, tá certo?
Mas assim, em relação ao Augusto Melo, eu acho a cobrança muito leve. Você pode ver, não tem ninguém aqui reclamando hoje. Não tem ninguém, tá? Não tem ninguém reclamando. Não tem ninguém fazendo escândalo. Vai falar disso, vai falar disso, vai falar disso. Ontem eu até briguei com um aqui, né? Não tem ninguém reclamando, entendeu? Gente, a situação do Corinthians é tenebrosa, tá? É tenebrosa, é tenebrosa. Tenebrosa. E vai vir mais BO por aí, tá? Eu tô avisando vocês aí, vai vir BO do Palácios, né? Em que vai envolver valores a receber, tá? E até negligência médica. Vão vir coisas pesadas em relação ao Palácios também. E o Corinthians vai entrar num caminho que não vai ter para onde correr. Então eu tô trazendo isso para vocês, tá? Que é bem importante, né? Vão vir BOs também relacionados ao Palácios, né? Coisas a receber e até negligência médica, né? O Corinthians pode ser processado, tá? Então, é uma situação muito complicada a do Corinthians, tá? E hoje, né? A gente viu aí que estourou, né? A dívida, né, do Corinthians em relação ao Martínez, José Martínez, tá? Corinthians, né, foi condenado na FIFA, entrou com recurso em análise no CAS. Isso é só para ganhar tempo, né? Porque o CAS, eu sempre falo para vocês, né? A Corte Arbitral do Esporte, sempre ela segue, né, o relator, né? Que seria a FIFA. Então, o que a FIFA, se a FIFA condenou, raramente eu vi, né? Nem sei se eu vi, aliás, o CAS e contra a FIFA. Então, né, é muito difícil, né? O Corinthians deve cerca de $1,5 milhão, né? 8 milhões de reais na cotação atual, ao Philadelphia Union dos Estados Unidos pela contratação do volante José Martínez, né? A gente contratou um monte de jogador acima de 30 anos, não pagamos ninguém, né? Outros também que não são acima de 30, mas que também não foram pagos. E é uma vergonha, né? Porque o Corinthians, ele fechou a contratação do Martínez, precisava pagar pelo Martínez, isso que é incrível, né? $1,7 milhão, tá? É um jogador que eu não pagaria por ele, tá? Eu não pagaria nem um centavo pelo Martínez. O Martínez é o tipo de jogador que, pela idade, ele pode ser um jogador aguerrido, pode entregar, a gente gosta dele, né? A gente até apelidou ele aqui de Tasmania, né? Louco, a gente gosta dele, mas é um jogador que você não pode pagar por ele no mercado, desculpa. Não se compra um jogador de 33 anos, não se compra um jogador de 32 anos, não dá pra ficar gastando dinheiro, sabe? Não dá, meu irmão, não dá. Esse é jogador pra você pegar livre no mercado, tá? E aí o Corinthians vai dar $200 mil de entrada, né? E parcela, né, em 3 vezes o restante. E aí o modo operante é esse. Você dá uma entrada, uma mísera, uma merreca lá, né? Uma miséria de entrada, sempre. Então, assim, já deu pra ver que o modo operante é esse. Parcela o resto e não paga nenhuma parcela. Caraca, isso aí é muita canalice, velho. Desculpa, velho. É muita canalice, entendeu? É muita canalice. O que eu espero de pessoas assim de coração, velho, são algemas, entendeu? Eu espero que as algemas venham bem apertadas, sabe? Não sei se vão vir, não sei se é culpado ou inocente, mas eu torço por algemas bem apertadas, sabe? Chega, a gente tem que, abrir o coração e falar também, porque não dá, velho, entendeu? Não dá. Né? É sempre o mesmo modo operante. Paga a primeira e depois não paga as outras parcelas. E aí o Corinthians agora deve o José Martínez. Pega a calculadora aí, você que está me assistindo, que você vai me ajudar agora, tá? Pega aí a calculadora. Vamos somar as dívidas do Corinthians. Cadê o seu Jorge? Aquele canalha de Jaú, né? Pega aí, ó. Pega aí. 40 milhões de reais ao Santos Laguna, tá? 43 milhões de reais para Matias Rojas, né? Até aí eu consigo fazer a conta, tá? 83 milhões, né? Pega aí 24 milhões ao Tadieres, do caso Rodrigo Garro, tá? Vai somando aí, né? Aí eu já não consigo fazer de cabeça, né? 83 mais 24 milhões. Pega aí mais
7 milhões para o Shakhtar Donetsk, né? Que é do caso do Michael, mais 7 milhões. Pega aí mais 8 milhões do José Martínez. E depois vai vir o Palácios, vão vir outros. Mas só aí, quanto que o Corinthians está devendo? Só nisso aí, quanto que o Corinthians está devendo? Hein? De tudo isso daí que eu falei. Né? 120, gente? É isso mesmo? 122? Vocês não esqueceram nada, né? Martínez, Michael, Garro, Rojas e Félix Torres. Tá? 122 milhões. 122 milhões. Já todo mundo fez a mesma conta, né? 122 milhões. Tá?